Convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9 até o versículo 20. Apocalipse 1, do versículo 9 até o versículo 20. Esse texto que eu vou ler, ele é um texto de uma meditação pessoal e de uma segurança muito pessoal. Esse texto é direcionado, a meu ver, a pastor, e fala sobre igreja, e traz muita segurança essas palavras que Jesus traz e que ele revela e pede para João escrever para a gente que é igreja. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, fala assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, companheiro no reino e companheiro na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, incingida à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, eu caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, o Senhor pode nos abrir os olhos, ver o que João viu, e quem sabe nos maravilharmos um pouco mais, por causa da Tua boa mão, por causa do Teu cuidado conosco, Pai. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, vamos pelo texto. Acho que o texto, a gente seguindo na coerência do texto, a gente não erra. Veja o que o texto diz para nós. João está sentenciado numa ilha de Patmos, é isso que ele escreve. Ele não está em espírito, ele está em carne e osso. E ele fala por quê? Ele diz que eu estava em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Deixe-me contar para você o que a tradição da igreja fala a respeito desse momento. Isso não está na Bíblia, mas é o que é contado na tradição da igreja. Diz que João era corrente, está lá no Evangelho de João, no capítulo 21, um dos últimos versículos, falando que era corrente, que João não morreria, que ele não passaria pela morte. E por causa disso, muitos tinham certeza que João de fato era imorrível, vamos dizer assim, era imortal, né? Era um Highlander. O que é que acontece? João é pego por Roma e ele é sentenciado de morte. E ele é levado para um tribunal romano, ele é colocado num daquelas
aqueles cenários lá romanos, aqueles lugares lá de punição. Ele é sentenciado a morrer queimado num óleo fervente. Põe lá um caldeirão de óleo fervente e ele é posto dentro do caldeirão. Mas João não queima. Ele simplesmente está lá adorando a Deus. E aí César, ele fica irado ainda mais e fala: de fato esse homem não vai morrer. Diz: como é que a gente resolve quando uma pessoa é um problema, é um calo para a gente, mas a gente não tem como matá-lo? Como é que a gente resolve? A gente põe ele num lugar distante, sem contato com ninguém, ele para de influenciar, a gente tem ele como morto, apesar dele estar vivo. A sentença foi: coloca ele em Patmos. Patmos era uma ilha de exílio, era justamente para esse tipo de caso, uma pessoa para perder a influência, perder os canais de comunicação, bota lá para Patmos. Era um lugar desterrado, não era um lugar com estrutura, era para viver lá como se fosse um bicho, no meio do mato, de qualquer jeito. Ele vai para Patmos, tá bom. Agora, João não tem mais, veja só irmãos, João não tem mais família, João não tem mais ministério pastoral, João não tem mais igreja, João não tem mais nada. O que é que João tem? Só a vida e pronto. Ele já é um senhor, isso é para depois dos anos 90, por ali, ele já é um senhor de idade, uma pessoa desterrada, sem ter mais absolutamente nada. É por isso, versículo 9 ainda, que ele diz assim: eu estou escrevendo a vocês porque vocês são meus companheiros. Veja só, como ele descreve a situação que ele está vivendo. Vocês são meus companheiros na tribulação, mas são mais do que isso. Vocês são meus companheiros no reino de Deus. Nós estamos debaixo do mesmo Senhor, do mesmo domínio. E fala mais: vocês também são companheiros de mim, meus companheiros na perseverança. A gente continua firme no mesmo caminho. Veja, a carta vai numa linguagem apocalíptica. Essa linguagem apocalíptica é uma linguagem que era usada na Babilônia, na época do cativeiro babilônico, quando alguém queria escrever um documento, e esse documento seria lido pelas vias oficiais. Se aquele documento tivesse qualquer coisa capciosa, o governo não deixaria chegar ao seu destino. Então surgiu, na época do cativeiro babilônico, um tipo de literatura, de escrita codificada, chamada literatura apocalíptica. Por isso a palavra apocalipse significa revelação, porque é um tipo de literatura que precisava de ser revelada, precisava ser entendida à luz de outros entendimentos, de uma revelação anterior. Por isso a linguagem apocalíptica. Então, João usa esse recurso. Esse recurso não é um recurso do primeiro século, mas é um recurso de 4 séculos atrás. E João está pegando esse recurso para poder começar a escrever uma carta, a fim de que essa carta chegue a seus irmãos. Mas tem mais, o texto diz para nós, ele não está escrevendo a carta porque ele queira influenciar a igreja. Ele está escrevendo a carta porque Jesus quer que ele escreva para as igrejas. Quem chama ele a escrever é Jesus. Essa é a primeira coisa que eu queria pensar com você. João está vivendo tudo de ruim, toda situação ruim. João é um pastor por excelência. Ele se descreve assim. O coração de João é apegado às pessoas. Ele ama estar no meio do povo, ele ama pastorear. Ele foi aquele discípulo que Jesus disse: a minha mãe, Maria, agora é a sua mãe, cuida dela. Porque está na alma de João ser esse cara que cuida. Só que agora ele não cuida de ninguém. Agora ele não tem ninguém para cuidar. Desterrado, sem acesso, sem nada. Jesus pega e diz: João, eu ainda quero que você pastoreie. Só que eu quero que você pastoreie de uma forma diferente agora. Eu quero que você pastoreie me vendo pastorear. Eu não só quero que você vá lá e faça alguma coisa com a igreja, mas eu quero que você perceba como eu pastoreio a minha igreja, e ao ver como eu pastoreio a minha igreja, que você escreva para a minha igreja como é que eu a pastoreio. Por isso eu falei logo no começo, que esse texto é um texto de meditação pessoal, porque eu sou pastor,
E é muito bom saber que aquilo do que eu faço parte, aquilo que é meu ministério, ele tem um tipo de provisão e de cuidado que não está nas minhas mãos. Pelo contrário, é muito maior do que o que eu posso dar. É um controle divino. Esse texto, portanto, fala sobre o tipo de pastoreio que Jesus tem. Vou dizer de novo, que Jesus tem com a sua igreja. Você pode olhar comigo de novo? Veja só. Diz então, João, eu estou aqui na tribulação, eu estou desterrado, eu estou nesse negócio todo, quando de repente, eu em espírito, no dia do Senhor, ou seja, era domingo, era o dia de culto, ele não está na igreja, ele está lá sozinho. Nesse dia, eu ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Depois ele fala que era como o som de muitas águas, a voz disso. Essas expressões de Apocalipse falam sobre a seriedade, o tom de seriedade, o tom de relevância, o tom de autoridade com que essas palavras são ditas. Não é porque ele fale grosso, é porque ele fala de tal forma que é convincente. Existe uma palavrinha em hebraico para descrever isso. Essa palavrinha em hebraico fala que é quando alguém fala ao coração, não fala só a mente, mas fala ao coração. É esse tipo de linguagem que Jesus usa para falar com João. Então diz aqui o versículo 11, veja o que é que a voz está dizendo para ele. Você vai escrever o que você vai ver. Eu quero que você escreva. E eu quero que você escreva isso para as igrejas da Ásia Menor. 7 igrejas. Na verdade, acredito eu, ao ler as cartas que foram escritas para essas igrejas, as cartas que Jesus escreveu para as 7 igrejas, eu acredito, essa é a minha interpretação, de que quando Jesus escreve para as 7 igrejas, ele não está escrevendo para igreja física nenhuma, mas ele está escrevendo para qualquer igreja local que vive nos seus próprios períodos na caminhada. Tem uma hora que aquela igreja local, por exemplo, a igreja presbiteriana das graças, tem uma hora que ela parece com Éfeso, aquela carta de Éfeso fala com ela, mas tem hora que ela parece com Sardes, aí a carta de Sardes parece com ela, mas tem hora que ela parece com Tiatira, então a carta de Tiatira é endereçada a ela. Ou seja, as 7 cartas são a descrição de como o pastor, o supremo pastor, pastoreia a sua igreja no momento em que ela está vivendo o que ela estiver vivendo. Ele tem um tipo de cuidado, um tipo de provisão, um tipo de pastoreio para cada momento em que a igreja esteja vivendo. Logo de cara eu preciso dizer que é arrebatador, é transformador, eu saber que o meu Jesus, que o supremo pastor, ele conhece a igreja na qual ele me colocou como sendo esse candeeiro para poder estar pastoreando. Ele conhece essa igreja, ele olha para a igreja presbiteriana das graças, nós, ele sabe em que momento nós estamos, ele sabe quais são os recursos que precisa usar, e ele sabe exatamente como pastorear essa igreja. Para mim que sou pastor, isso é um alívio, conquanto às vezes eu não saiba, conquanto às vezes fico perdido, o fato é que Jesus sabe, e Jesus não está perdido. O texto diz para mim assim, versículo 12, veja, eu ouvi uma voz de trás de mim, eu só fico imaginando, a gente fica imaginando, eu vi uma voz forte, uma autoridade, falava o meu coração, me estremecia por dentro, e quando eu ouvi aquela voz por detrás de mim, eu resolvi voltar e olhar. Veja, o versículo 12 diz, eu voltei-me para ver quem falava comigo, e aí eu vi, o que é que eu vi? Eu vi Jesus no meio dos candeeiros, é Jesus tomando a dianteira do pastoreio da igreja, não os pastores fazendo por si só, mas Jesus tomando a dianteira no pastoreio da igreja. Irmãos, a gente vive uma época em que a igreja está sendo um negócio complicado demais. Deus já me deu graça de visitar alguns lugares no mundo para conhecer igrejas, e falo para vocês assim, existe um caos estabelecido, existe um tipo de mercado hoje para a igreja, e me parece que
olhar só para o cenário, para o tempo que a gente vive, é meio desesperador. Eu olho, por exemplo, para a quantidade de igrejas que surgiram nesses últimos 10 anos aqui em Recife. Eu poderia muito louvar a Deus, mas eu conheço casos e mais casos de igrejas que são uma perdição e que são um problema mesmo. Conheço igrejas que ascenderam e cresceram muito nesses últimos 10, 15 anos e que, meu Deus, tem tudo lá, só não tem um evangelho. Mas quando eu vejo essa carta, eu vejo essas palavras, isso me dá muita paz, porque cada igreja em cada local, como lhes falei, ela está vivendo uma fase. Por exemplo, quando ele fala aqui da igreja de Tiatira, ele fala do tipo de cuidado que Jesus ia ter com aquela igreja. Isso é arrebatador. Uma igreja que, por exemplo, esteja sendo dominada por Jezabel, como ele usa a expressão. Uma igreja que esteja sendo dominada pela doutrina de Balaão. Jesus fala que ele está tomando providência. Ele vai estabelecer um novo tipo de curso, de caminho nessa igreja. Alguns anos atrás, Deus me deu a graça de ir até a Escócia. A Escócia, especialmente o norte da Escócia, é meio que a nossa mãe, como igreja presbiteriana. Veio de lá, e eu tive a oportunidade de me reunir com vários pastores e presbíteros lá. Lembro-me de uma ocasião, num domingo à tarde, que eu fui para a casa de um presbítero bem idoso, na casa dos seus 80 e poucos anos, e a gente sentado naquela casa, conversando, ele falou assim: aqui, na igreja que eu estou, estamos sem pastor há pelo menos uns 4 anos. Eu falei, mas qual o problema? Ele falou, a igreja é pequena demais, a gente não tem condição de sustentar um pastor, quem pastoreia a igreja sou eu. Falei, graças a Deus que o senhor está aqui. Mas a gente precisaria de um pastor, mas a gente não tem condição. Eu falei, mas não tem condição financeira? Ele disse, não é nem só a condição financeira, é que na verdade, os pastores não querem vir para cá, esse lugar aqui é um desterro, esse lugar aqui é longe demais da civilização. Estou falando da Escócia, país lindo, coisa de primeiro mundo, um lugar maravilhoso, mas não tem pastor para ir para lá, para aquele negócio lá. E quando eu vi a realidade, eu sei que está gravando, mas quando eu vi a realidade, eu falo, eu também não quero ir não. Que lugar duro, que lugar inóspito. Primeiro mundo, economia maravilhosa, riqueza, beleza natural, mas uma sequidão no povo de Deus. Fala, rapaz, quem é que quer estar no meio desse negócio? Só se Deus mover para a pessoa ir. Quando eu olho para Jesus falando para João, que está na ilha de Patmos, passando pelo aperto, na tribulação, e ele está dizendo, eu estou no meio do negócio. A igreja não é uma obra de homens, eu estou no meio. Eu estou no meio dos pastores. Mas talvez você possa dizer para mim assim, mas pastor, o senhor deve conhecer casos de igreja que fecharam. Eu conheço casos de igrejas que fecharam. Eu conheço casos lá na Europa, por exemplo, que igrejas viraram pubs, que igrejas viraram, casa de show, viraram até lugar de perdição, baixo calão. Eu conheço. Eu também conheço regiões no planeta que eram cristãos e se tornaram de outro tipo de ramificação, por exemplo, muçulmano. Eu conheço. E é fato que em alguns lugares a igreja, entre aspas, fechou. Em outros lugares é fato também que a igreja deixou de existir. Quando falo entre aspas, é porque ainda há um remanescente fiel, mas o Estado se tornou islâmico. É fato. Mas isso não tira essa condição do que a gente está vendo. O que a gente vê no texto é que Jesus olha para a igreja na sua situação, naquele momento. E naquela situação daquele momento, com o retrato espiritual que a igreja tem, Jesus está no meio dela, Ele está cuidando dela, e Ele sabe exatamente como cuidar, glória a Deus.
Versículo 13, por favor, veja o que é que diz. No versículo 13, ele começa a descrever o que ele vê. Lá no meio dos candeeiros, um semelhante a um filho de homem. Esse é Jesus. Ele está vendo Jesus. E quando ele vê Jesus, ele diz: as vestes dele são as vestes de guerra, de um guerreiro, de um grande rei poderoso que acabou de vencer. As vestes talares é uma expressão sobre a grandeza do seu poder. Essas vestes talares eram de um rei que, quanto mais vencia, maiores são as suas talas. As vestes talares, portanto, representam sua grandeza. E tem mais: diz que o seu cinto não é ao redor da sua cintura, é no seu peito. De tamanha vitória, ele não tem mais cinto na sua cintura, agora é no seu peito. Esse rei todo-poderoso, cheio de vitórias, é o que ele está vendo. Versículo 14 diz: a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a alva lã, eram como neve. A expressão da sua sabedoria. Essa é uma linguagem muito antiga, a linguagem do Velho Testamento, quando retrata a sabedoria, fala dos seus cabelos brancos. Está falando que esse rei todo-poderoso, ele era um rei extremamente sábio. Tem mais, diz que os seus olhos eram como chama de fogo. Duas coisas a respeito dos olhos cheios de fogo: era persuasivo, perscrutava tudo, conhecia absolutamente tudo, mas não só sabia de tudo, mas ele persuadia tudo, ele queimava tudo, ele distinguia tudo. Nos seus olhos havia competência de discernimento, tinha sabedoria, mas também tinha discernimento. Tem mais, diz o texto para nós, versículo 15: os pés semelhantes ao bronze, mas era um bronze polido pelo fogo. Essa expressão de bronze, especialmente no Velho Testamento, fala sobre humanidade. E está dizendo que o rei todo-poderoso, sábio, que discerne as coisas, ele tinha os pés de homem. Era um ser humano, mas não um ser humano qualquer, polido pelo fogo, ou seja, puro, mas não só puro, mas era alguém que expressava toda a nobreza de se ser gente. Ou seja, era o exemplo perfeito do que é um ser humano. Está falando que era um rei, está falando que esse rei era muito sábio, está falando que esse rei, além de sábio, discernia as coisas, e a sua humanidade expressava toda a perfeição do que é ser gente. Esse rei era o rei que governava toda a igreja e que pastoreava a igreja. O versículo ainda continua, versículo 15, e diz que a sua voz como de muitas águas. Eu já expliquei isso. Versículo 16, tem mais, diz: tinha na mão direita 7 estrelas. Ele está falando que na mão dele estavam as igrejas, porque depois ele explica o que são as estrelas. Ele tem os anjos da igreja, ele tem os pastores da igreja nas suas próprias mãos. Tem mais, versículo 16 ainda diz: na sua boca saiu uma espada afiada que tem 2 gumes. A expressão do que sai da boca é a expressão da própria palavra de Deus, e como uma espada que consegue simplesmente cortar sofismas e enganos que tentam entrar na vida da igreja. Agora, irmãos, essa linguagem, por mais que pareça uma linguagem estranha, quando ela é aplicada ao pastoreio da igreja, ela é inequívoca. Veja só, o pastor, não eu, mas o pastor, supremo pastor, que cuida da igreja presbiteriana das graças, ele tem toda a sabedoria, ele tem todo o poder, ele tem todo o discernimento. Quando a sua boca se abre para pastorear a igreja, é com uma língua que tem uma espada que corta todos os desvios e todas as incongruências que tentam tomar a vida da igreja. Isso é maravilhoso. Ou seja, esse Jesus, ele é competente para pastorear de fato a sua igreja. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Fala de fulgor. Essa ideia é uma ideia que vem lá do Egito ainda,
quando se falava de ser um ser humano divino. Esse ser humano divino era normalmente o faraó, que era uma expressão do Deus Ra. Esse Deus Ra era justamente essa pessoa, ser humano, que era filho dos deuses. Então está dizendo que ele, conquanto nos pés é gente, na cabeça ele é divino. Ou seja, é uma mistura entre Deus e os homens, uma perfeita mistura, onde não se perde absolutamente nada, nem de Deus, nem se perde absolutamente nada do humano. Versículo 17. Quando eu vi, agora João acabou de descrever quando ele virou para trás e olhou. Ele descreve a competência, a estrutura, o poder desse homem que vai pastorear a igreja. Eu quero parar aqui um pouquinho, antes da gente ver o versículo 17. João está aperreado, irmãos. Eu deixei a igreja do Senhor, eu fui desterrado, eu não tenho mais o convívio, eu não sei se eu volto, talvez eu morra aqui mesmo em Patmos. Como é que está a igreja? Como é que estão as condições lá? O que é que está acontecendo? Quando ele tem essa visão, e o pastor da igreja, Jesus, está dizendo para ele, por favor, escreve. Ao mesmo tempo que ele está trazendo instrução para os que estão fora, ou seja, que Jesus está usando ele para poder pastorear os que ele não consegue mais ver, ao mesmo tempo esse homem está recebendo de Deus a seguinte sentença: João, fica tranquilo, a igreja está bem cuidada, você não precisa se aperrear não, você não precisa se sentir pesado nem culpado, a igreja está cuidada, e ela está bem cuidada, ela está cuidada pelo Senhor Jesus. Queria dizer para você, fazer uma ressalva, que João sai de Patmos, João ainda volta, e ao que tudo indica, ele volta para Éfeso, e ele ainda fica em Éfeso pastoreando durante um tempo, e depois ele vai para Roma, onde finalmente ele morre. Ou seja, a história desse homem vai longe, mas ele agora, no momento de fraqueza, de debilidade, quando ele perde um bocado de coisa que fazia bem à sua alma, que deixava ele se sentir útil no reino, que deixava ele se sentir aprovisionado, com um norte, agora quando ele está só, sendo provado, perdido, mal querido, está sentenciado a uma morte de execramento, nesse momento ele descobre o poder que tem o Jesus que pastoreia a igreja, como ele está de fato presente, como ele não está só como uma entidade que descreve coisas, mas ele está no meio, participando efetivamente da vida da igreja. Versículo 17 diz: quando eu vi, eu caí aos seus pés como que morto. Essa é uma expressão, não é só de reverência, essa é uma expressão de desespero. Ele está dizendo, eu não podia mais fazer nada. E aqui eu acho que é interessante, porque o imortal está morto. Quando ele vê o tamanho da obra, quando ele vê o tamanho daquele que governa, ele fala, eu sou totalmente incompetente, eu estou morto. Por que eu estou preocupado? Por que eu estou tentando ajeitar, quando aquele que pode estar ajeitando, aquele que governa está fazendo? Eu fiquei como um morto. Versículo 17 ainda. Porém, veja só que coisa linda, irmãos. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita. E essa expressão de mão direita quer dizer que ele está dando domínio, que ele está dando poder, que ele está dando autoridade. É com a mão direita que se unge o primogênito. Você precisa entender isso. Com a mão esquerda você unge o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, mas com a mão direita você unge o primogênito. Não é que João é o primogênito, mas é que essa é a figura da herança. Ele está dizendo assim, João, tem calma, João, você ainda será útil, eu ainda estou usando você. Então ele pega com a mão direita, ele põe a sua mão direita sobre mim e diz, não temas. Agora ouça essas palavras, irmãos, porque essa tem a ver com todos nós. Ele fala, eu sou o primeiro, eu sou o último. Deixa eu dizer isso da forma como João viu naquela hora. João, a sua história é minha. Eu começo cada fascículo da sua história, eu termino cada fascículo da sua história.
Eu sou o primeiro que entro em cada momento da sua história. Eu sou o último que saio em cada momento da sua história. Não pensa que a sua história, ela está acontecendo por causa de você e por causa das suas decisões. Não pensa que é a partir de você que a história está decorrendo. A história tem um começo e tem um fim. Eu sou o começo, eu sou o fim. É Jesus dizendo para João, mas é Jesus dizendo para a igreja. É Jesus dizendo para você, preste atenção, que a sua história, por mais que você pense que é uma história de desespero, ou pense que é uma história de perdido, ou é uma história que você não sabe a que fim destina, ou que você está dizendo, eu estou vivendo um momento que é muito difícil, ele está dizendo para João, eu sou o começo e eu sou o fim, amém, aleluia. Então ele segue, versículo 18, eu vivo. Talvez isso seja a maior redundância desse texto. Por que a redundância? Porque João está vendo. João acaba de ver Jesus no meio dos anjos da igreja, no meio das igrejas. Ele está vendo Jesus vivo, mas Jesus faz questão de dizer para ele, João, quem vive sou eu, não é você. Você é tido como imortal. Mas João sabia que ele ia morrer. João não acreditava que ele era imortal. Mas perceba o que Jesus está dizendo, João, você é tido como imortal, mas quem vive sou eu. E tem mais, o imortal sou eu, porque eu estive morto. Eu estive morto. E diferente de você, que vai morrer, eu é quem vivo. E eu vivo no meio da igreja. Eu vivo no meio da minha igreja. Agora, você é a igreja, irmão? Sim ou não? Alô? Bora! Você é a igreja ou não é a igreja? Adivinha onde é que Jesus vive? Isso é tremendo. Eu começo e eu termino. E o lugar onde eu estou como vivo. E não como se fosse alguém ausente e está lá sem se preocupar absolutamente com nada. Aí diz, vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves daquilo que antes nos sufocava. Eu tenho a chave daquilo que antes tinha poder e exercia influência sobre você. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Agora presta atenção, porque a morte e o inferno são exatamente o salário daquilo que nos prendia. A morte e o inferno é exatamente o salário do nosso pecado, ou não? Sim ou não, irmão? Agora presta atenção, Jesus, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, aquilo que antes prendia você, aquilo que antes dominava você, não pode mais dominar, porque quem tem as chaves dela sou eu. Então, se você achava que você vivia debaixo de uma condenação, de um salário do pecado ser a morte, eu quero dizer para você que a morte já é minha agora. Agora não pode dominar mais você não. Outra coisa, se você achava que era um inferno, o que podia de alguma maneira lhe danificar, também eu quero dizer para você, não tem mais não como, porque é meu. Porque eu morri. Eu peguei aquilo que era contra você. Eu já peguei. Vamos dizer assim, Jesus está dizendo assim, está tudo dominado. Amém, irmão? Está tudo dominado. Aquilo que exercia domínio sobre você, agora está sob meu domínio. Agora, irmãos, a lógica é simples. Eu era dominado pelo pecado, e o domínio do pecado era o salário dele, era a morte e o inferno. Jesus vai e domina o que me dominava, logo ele me domina duas vezes, ou não? Ele me domina duplamente. Ele me domina na hora que eu me sinto dominado pelo pecado. Preste atenção para você não se confundir. Ele me domina na hora que eu me sinto dominado pelo pecado. Conquanto eu não seja mais dominado pelo pecado, mas ele me domina, porque ele domina o fruto do pecado, então ele me domina mesmo quando eu me sinto dominado pelo pecado. Mas tem mais. Ele me domina para além do pecado. Ou seja, enquanto não há o pecado para me dominar, é Ele quem me domina a despeito de uma vida, seja ela como for. Ele me domina aqui, Ele me domina lá. Ele me domina em qualquer situação, mesmo dormindo é Ele quem me domina, porque eu tenho as chaves. Aleluia! Estamos debaixo de um novo governo. A esse governo, a Bíblia chama de reino de Deus. Versículo 19. João, agora que você entendeu com quem você está falando, escreve, pois, as coisas que viste
Opa! Apocalipse a gente não acha que é só sobre as coisas que vão acontecer? Não é? Apocalipse a gente acha que é sempre um livro do futuro. Mas se eu não me engano, o verbo está dizendo do passado, ou não? Veja aí, por favor, se não é isso. Dê uma olhada, por favor. Escreve as coisas que viste está onde? Está no presente, no passado, no futuro. Viste está onde, irmão? Está no passado. Como assim? Apocalipse é um livro de revelação também sobre as coisas do passado? É. Tem mais. Ele diz, as coisas que viste, as que são, ou seja, estão no presente, e as coisas que ainda vão acontecer depois destas. Em outras palavras, Apocalipse não é um livro sobre o futuro, mas é um livro sobre a vida, em cada momento da vida. É um livro que revela a vida no passado, no presente e no futuro. Por isso não é só um livro escatológico, ele é um livro muito além disso, é um livro de revelação. Por isso a palavra é Apocalipse, é que revela a gente. É um livro que é para revelar a gente, não só revelar sobre o futuro, mas revelar sobre os que são. É um livro de autorrevelação que descreve a nossa própria história. Eu não tenho tempo para contar isso, mas certamente se a gente pegasse o livro de Apocalipse e começasse a estudar, a gente ia ver que cada um dos selos, que cada um dos livros que são abertos, de cada uma das coisas que são descritas, as trombetas e tudo, tem a ver com a nossa história. Não tem a ver apenas com o futuro, mas tem a ver também com o nosso passado, tem a ver com o que a gente vive hoje, com todos os processos da nossa história, porque Ele é o alfa, e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Versículo 20, ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, também o mistério dos 7 candeeiros de ouro, eu vou descrever para você. As estrelas são os anjos, ou seja, são os pastores que lideram as igrejas, e os candeeiros são as próprias igrejas. Em outras palavras, as igrejas, no tempo que elas estiverem vivendo, seja qual for a circunstância, e os pastores, se você ler com bastante atenção a narrativa que segue agora dos pastores e das igrejas, as 7 igrejas, você vai ver que tem pastor ali que é uma peste. Veja, até esses estão nas mãos. Estão nas mãos. Tem um pastor meio perdido, tem um pastor omisso, tem um pastor que é muito agoniado, tem os pastores lá, aqueles pastores também estão nas mãos. Isso quer dizer que esse negócio chamado igreja, essa coisa meio enigmática que é essa reunião de santos, essa coisa que se chama povo de Deus, ovelhas, pastores, esse misto dessas relações, essa coisa de caminhar com Deus, está aqui na mão de Jesus. Ele pastoreia alguma coisa que está na posse dele, e ninguém tira. Lá em João 10, Jesus fala: as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as tira da minha mão, e eu as dou ao meu Pai. É fabuloso, irmão. Talvez você diga assim: o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não sou pastor. Mas você é ovelha. O que é que você tem a ver com isso? É que a sua história está sendo cuidada. Aquilo que você faz parte dentro da igreja, que às vezes você diz assim: está fora do lugar, eu não gosto, já sofri muito com a igreja, não sei o que lá. Essas incongruências, essas questiúnculas, assim como qualquer pastor que pastoreia a igreja, você e eu precisamos descobrir o supremo pastor, nós precisamos descobrir o poder com o qual ele pastoreia o rebanho, nós precisamos lembrar e ser advertidos qual a autoridade que ele tem, como ele discerne, como a sua língua corta, como os seus olhos persuadem, como ele tem sabedoria, como ele tem governo, como ele participa efetivamente da vida. Esse negócio não é meu, não é seu, não é nosso não, irmãos. Mesmo quando nos unimos, mesmo quando concordamos, mesmo quando fazemos, tem a ver com Deus e o seu poder, e não conosco. Aleluia, aleluia.
Vez por outra ele deixa morrer uma igreja, mas não morre a sua igreja, não a igreja dele. Talvez morra um grupo, um clube, um negócio que estava ali sem sentido, que não tinha mais nada a ver com a presença de Jesus. Se a gente lembra disso hoje, talvez a gente possa descansar um pouco mais. Talvez também a gente possa, sendo nós advertidos pela palavra, talvez a gente possa advertir outros. Talvez encorajar outros. Hoje, a religião que mais cresce no Brasil é a religião dos desigrejados. Dado alarmante a respeito disso, é que foi assim que aconteceu na Europa. O que mais cresceu durante o século passado na Europa foi os desigrejados. O resultado é que a religião onde tem mais adeptos hoje na Europa são os ateus. Estou falando de religião, você, claro, está entendendo o que eu estou falando. O resultado é que é chamado hoje o mundo europeu como sendo pós-cristão. Uma sociedade bem desenvolvida, que tem costumes morais, que tem costumes sociais, que tem economia, que tem estrutura, mas não tem mais Cristo. Não tem mais. Por quê? Porque as pessoas foram simplesmente não vendo mais, não entendendo mais que Cristo é quem governa e quem pastoreia a igreja. Conquanto isso esteja acontecendo na Europa, eu sou testemunha pessoal de igrejas que estão nascendo, estão fortalecendo lá novas igrejas com o Evangelho do Senhor. Existe um pool de igrejas que tem crescido na Europa, chamado igrejas internacionais. É incrível, porque mais cresce, não é a igreja do europeu pelo europeu, é a igreja do europeu para os de fora, para os que estão chegando, para os brasileiros que vão para a Europa, para os sul-americanos que vão para a Europa, para os africanos que vão para a Europa, para os americanos que vão para a Europa, ou seja, as pessoas que estão deslocadas das suas nações, elas se reúnem e terminam virando uma igreja forte, sadia, cheia de desejo por Deus, que busca Cristo de verdade. Assim também eu vejo lá nos Estados Unidos. Isso é uma realidade hoje nesse chamado mundo pós-cristão, que de pós-cristão só tem esse vazio de pessoas que começaram a entender a igreja sem Cristo. Mas eu e você podemos ser advertidos e começar a entender de novo a igreja a partir de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Convidar o pessoal do louvor, pode vir para cá. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela meditação. É muito bom, Senhor, saber que a igreja está nas tuas mãos. É muito bom saber que nada foge ao teu controle. Obrigado, Jesus, pelo teu pastoreio para mim. Obrigado porque o Senhor também pastoreia essa igreja. Confiados nisso, queremos te dar honra e glória. E queremos pedir ao Senhor que nos governe, que reine entre nós, que tome a dianteira no nosso meio, que faça tudo como lhe agrada. Ajuda-me, Senhor, mas também ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.